pessoal, vamos para mais uma sessão de simulados e agora nós vamos fazer simulados referente ao módulo de Previdência Complementar. Módulo curto, um módulo relativamente fácil, vai ter aí de 3 a 5 questões na hora da sua prova, e então é a hora de aproveitar esse módulo que não é tão difícil e aí a ter um bom aproveitamento, ter um bom desempenho para contribuir no total aí da sua prova. Porventura, alguma coisa não ficou bem claro durante as aulas, tenho certeza que agora durante os simulados vai ficar mais fácil o seu entendimento. Porém, nós temos um combinado, eu gostaria de reforçar ele. Não deixe que o vídeo corra sem que você tenha escolhido a sua questão antes de eu dizer qual que é a resposta certa, para de fato conferir se você conseguiu compreender os conteúdos e ter aí um bom desempenho na hora da sua prova. Então vem comigo, vamos para a primeira questão que diz o seguinte. Questão 6.000 diz o seguinte: professor Jetiel Almeida, pessoa que vos fala, quer fazer aportes mensais para um plano de previdência complementar e no futuro transformar o benefício em renda vitalícia em um plano que utiliza a tábua atuarial BR-EMS. Nesse caso, no período de diferimento do plano, deveria escolher um plano que cobre. Cara, vamos lá. O que essa questão que está pedindo? O que é melhor para mim, certo? Então, período de diferimento. Diferimento é o período que você está fazendo pagamentos, ou seja, o período que eu estou fazendo a contribuição. Taxa de carregamento é a taxa que é cobrada para pagar as despesas do fundo. Então, é melhor eu pagar uma taxa maior ou é melhor eu pagar uma taxa menor? O que tu prefere, pagar mais ou pagar menos? Quando tu vai comprar alguma coisa, né? Pagar menos, né? Então, é melhor pagar uma taxa menor, menor de pagamento, ok? Taxa de pagamento é melhor uma taxa menor. Então, o que cobre menor taxa de carregamento. Taxa de administração é outra taxa. Para mim é melhor pagar o quê? Mais taxa de administração ou menos taxa de administração? Lembrando que a taxa de administração é a taxa cobrada para custear as despesas de administração do fundo. Obviamente, é melhor eu pagar uma taxa menor também, certo? E que tenha uma distribuição do excedente, que eu receba mais. É melhor eu receber mais ou menos? É melhor eu receber mais, ou seja, que tenha uma maior taxa de distribuição de excedentes. Então, aqui vai ser maior. Então, deu menor, menor, maior. Com isso, a letra A está dizendo que é tudo menor, não é. A letra B está dizendo menor, menor, maior. É a letra B. A resposta não é a letra C e nem a letra D. Vocês viram que a questão não é difícil? É uma questão grande, muitas das vezes já vai fazer com que a pessoa fale, putz, não vou nem conseguir responder isso, é muita coisa. Cara, aqui está uma informação só para encher linguiça. O que importa é isso aqui, o que é melhor para você? Nesse caso, no período de diferimento, o plano deveria escolher o quê? Cara, menor taxa de carregamento, menor taxa de administração é a melhor distribuição, ou seja, uma maior distribuição. Por isso, letra B é a resposta correta para essa questão. Vamos para a próxima? Próxima questão, 6.001, diz o seguinte: seu cliente possui um PGBL e deseja migrar para um VGBL. Nesse caso, letra A, basta realizar uma portabilidade sem cobrança de tributação? Letra B, precisará resgatar o PGBL incidindo tributação? Letra C, precisará resgatar o PGBL, porém com isenção de tributação, pois o destino será um outro plano. Letra D, basta realizar uma portabilidade, porém com cobrança de tributação. Então, assim, não tem como fazer portabilidade de PGBL para VGBL e nem de VGBL para PGBL. Só pode fazer dos mesmos tipos de plano, tá? Então não é a letra D, está dizendo que basta realizar uma portabilidade, e nem a letra A. A letra B diz que precisará resgatar o PGBL incidindo tributação, e a letra C diz que não precisa pagar imposto. Gente, o imposto é pago no resgate. Então, se vai resgatar, por mais que eu vou investir em outro plano, vai ter que pagar a tributação, tá? Então, por isso que não é a letra C, e sim o gabarito dessa resposta é a letra B de beijo, ok?
Vamos lá, mais uma questão. Questão 6002 diz o seguinte, olha só. São fatores que devem ser considerados ao se escolher um plano de previdência. Item 1. Tipo de declaração de imposto de renda, se ela é completa ou simplificada. Item 2. Tipo de regime de tributação, se é progressivo ou regressivo. E o item 3 diz que o percentual máximo de ações que a política de investimento do fundo permite. Item 1. Tipo de declaração de imposto de renda? Claro, se você faz simplificado, não faz sentido você fazer um PGBL. Se faz completo, é melhor o PGBL. Então, é importante. O tipo de regime de tributação, de acordo com sua renda ou com o seu horizonte de tempo para investimento, é muito importante. É uma informação que deve ser considerada. É uma característica que deve ser considerada. E também o percentual de ações que a política de investimento do fundo permite. Né? Você vai estar aí de acordo com os seus objetivos de investimento. Então, sim, a resposta é os 3 itens, ou seja, item 1, 2 e 3. Resposta correta, a letra D, de desejo de aprovação para vocês na hora da prova. Questão de número 6003 diz o seguinte. Um executivo de uma multinacional faz a declaração de imposto de renda pelo formulário completo e deseja realizar uma aplicação em um PGBL, Plano Gerador de Benefícios Livres. Com relação a essa aplicação, qual o máximo que ele poderá reduzir da base de cálculo do seu imposto de renda? Então, nós sabemos que o PGBL permite a dedução do imposto de renda na base de cálculo. 12% do valor da sua contribuição é dedutível na declaração. Então, o percentual é 12%. Não tem por que nós ficar aqui 2 horas explicando para vocês, ok? Esses percentuais aqui, ó, os 22,5%, nada a ver, né? Isso aqui seria a tabela regressiva do imposto de renda. O 15% sempre vai ser pago no resgate e 10% a mínima alíquota ali, quando a base de cálculo for o tempo, tá? Mas o que pode ser deduzido, o percentual que é permitido deduzir no imposto de renda é 12%, apenas em PGBL. O VGBL não deduz. Importante isso, tá? Fica ligado. Próxima questão diz o seguinte. Questão 6004. Um investidor, ao escolher um plano de previdência, deveria escolher teoricamente um que tivesse uma taxa de administração, uma taxa de carregamento. O que é melhor, né? De novo, uma questão bem parecida com isso, né? Então, taxa de carregamento é melhor uma taxa menor ou maior? Menor, é taxa, é o que eu pago, eu sempre quero pagar menos, né? E era a taxa de administração, né? E taxa de carregamento menor também, sempre menor taxa, sempre despesa menor, maior apenas distribuição, rendimentos, essas situações, certo? Então, menor, resposta correta para essa questão, letra A. De novo, taxa de carregamento é a taxa que você paga por todas as despesas do fundo, para cobrir todas as despesas do fundo. Taxa de administração, apenas as despesas de administração do fundo, ok? Próxima questão. Questão de número 6006 diz o seguinte. Plano de previdência indicado para quem declara o IR pelo formulário completo e possui outras despesas dedutíveis. Obviamente, é um plano de previdência, então seria PGBL ou VGBL, né? Se faz a declaração no modelo completo, aí é indicado um PGBL porque é o que permite, o P aqui, ó, P, permite dedução do imposto de renda. Macetezinho para a hora da sua prova, caso você tenha dificuldade em gravar qual que permite e qual que não permite, certo? PGBL permite, ok? Então, se ele declara imposto de renda no formulário completo e tem outras despesas, é melhor um PGBL, portanto, resposta letra D é a correta. Questão de número 6007. Seu cliente faz um PGBL com regime progressivo de imposto de renda. Ao realizar o resgate no valor de R$10.000, 4.000 de rentabilidade, qual será o imposto de renda retido na fonte? Então, assim, nos planos de previdência PGBL, sempre é tributado sobre o valor do resgate. Então, a informação aqui de rentabilidade está aqui só para confundir vocês, tá? A sua base de cálculo não é o rendimento. O rendimento é a base de cálculo no VGBL. No PGBL, novamente, a base de cálculo é o valor do resgate. E sempre vai ficar retido na fonte 15%, tá? Então, se é um PGBL
e o valor do resgate foi 10 mil reais, o valor que vai ficar retido na fonte é 15% de 10 mil. E 15% de 10 mil é quantos? É 1.500, certo? Portanto, letra A, de amor, é a resposta correta para essa questão. Cuidado para não confundir isso, tá? PGBL, a base de cálculo é o valor do resgate. VGBL, a base de cálculo da tributação, é o rendimento, certo? E aí, sempre no resgate, o que fica retido na fonte, o percentual retido na fonte é 15%. Atente-se a isso. Questão de número 6008 diz o seguinte: os planos do tipo VGBL, Vida Gerador de Benefícios Livres. Letra A. Permite dedução da base de cálculo do imposto de renda até 12%, porém são tributados sobre o valor total do resgate. Então, assim, VGBL não permite dedução do imposto de renda e nem é tributado sobre o valor. É tributado sobre o rendimento, tá? Letra B. Não permite dedução da base de cálculo do imposto de renda, tá certo? Porém, são tributados somente sobre a rentabilidade, tá certo também, né? Então, é a letra B a resposta. Vamos só ver por que não é as outras? A letra C está dizendo assim: são indicados para contribuintes que fazem a declaração do imposto de renda pelo modelo completo. Não, porque o modelo completo, ele permite dedução, e o VGBL não tem dedução no imposto de renda, então tá errado. E letra D, é um tipo de plano exclusivo para quem faz a declaração pelo modelo simplificado. Ele é indicado para quem declara no modelo simplificado, mas não é exclusivo, porque se uma pessoa faz a declaração completa e quer fazer um VGBL, ela pode fazer. Não é indicado para ela fazer, mas se ela quiser fazer, cara, faz o que quer, ok? Portanto, resposta correta para a nossa questão, gabarito letra B, ok? Vamos mais uma? Questão 6009 diz o seguinte: um determinado cliente contratou 10 anos atrás um PGBL com regime progressivo de imposto de renda. Hoje ele quer fazer a alteração do regime de tributação para o regime regressivo. Então, olha só, o cara tinha um PGBL com regime progressivo e ele quer mudar para um regime regressivo. Ele quer trocar apenas o regime. Pode. De PGBL de progressivo para progressivo, pode. De regressivo para progressivo, não pode. Como é de P, lembra que eu expliquei na videoaula? Ó, de P para R, pode. Agora, se fosse o contrário de R para P, não podia. Sempre a ordem alfabética, tá? MNOPQR. O R está depois, então pode. Agora, de regressivo, voltando ao alfabeto, não pode, porque o P está antes, tá? Então, não pode. Letra A. Então, pode ser feito, pois trata-se de um PGBL. Em um VGBL não poderia ser realizado. Em um VGBL poderia ser realizado também, certo? A letra B. Pode ser feito tanto no PGBL quanto no VGBL. A troca da tabela progressiva para regressiva. Tá certo aqui, ó. Já é essa a nossa resposta. A letra C está dizendo assim: pode ser feito se o cliente já está na alíquota de 10% a partir de 10 anos na tabela regressiva. Não, isso não tem nada a ver. E a letra D está dizendo que não pode ser feito. Pode ser feito. Portanto, então, resposta correta para essa questão, letra B. Letra B, vou colocar o gabarito aqui, letra B é a resposta para a nossa questão, tá? Se atente a isso. Tanto no PGBL quanto no VGBL pode, só que tem que ser de progressivo para regressivo. De para regressivo para progressivo não pode ser feita a portabilidade, a alteração. Vamos para mais uma? Questão 6010. Questão de número 6010 diz o seguinte: você que está assistindo a aula, estou profetizando aqui já. Você é gerente de um cliente e o mesmo possui 1 milhão em um PGBL. Ele gostaria de fazer a transferência desse plano para o seu filho. O questiona então se pode ser feita uma portabilidade dele para o filho. Gente, portabilidade não pode ser feita para diferentes titularidades, tá? Apenas para o mesmo contribuinte. Para outro não pode, independente se é filho ou cônjuge, tá? Então, a portabilidade não pode ser feita em diferentes titularidades. Letra A é a resposta correta para a nossa questão. A letra B diz que poderia ser feita e é uma das vantagens. Não. A letra B, a portabilidade pode ser feita, porém incidirá IR.
Cara, a portabilidade não é resgate, né? Então não tem imposto. A portabilidade, nesse caso, só poderia ser feita se fosse VGBL. Não pode ser feita em nenhum dos planos, tá? Então, portanto, essas B, C e D estão erradas, incorretas. Questão alternativa correta, letra A. 6.011 diz o seguinte: quando acontece um investimento em previdência privada do tipo PGBL, onde ocorre a escolha pelo regime tributário progressivo compensável. Tá. O progressivo, o regime de tributação progressivo, ele pode ser chamado de compensável e o regressivo de definitivo, tá? Então, cuidado, às vezes pode ter esses termos aí na hora da sua prova. Então, progressivo é o mesmo compensável e regressivo definitivo, tá? A alíquota de 15% que é cobrada na fonte no momento do resgate. Então, letra A é definitiva e não precisa mais ser complementada. A letra B diz o seguinte: pode ocorrer complementação ou restituição da mesma na declaração anual do imposto de renda, chegando em uma alíquota máxima de 27,5%. Letra C. Pode ocorrer complementação ou restituição da mesma na declaração anual de ajuste do imposto de renda, chegando em uma alíquota máxima de 22,5%. E letra D é compensável com uma tributação que ocorreu nos meses de maio e novembro anualmente. Então vamos lá. Está falando aqui com relação à alíquota que é retida na fonte no momento que você faz o resgate, aqueles 15%, tá? Então, assim, esses 15% ali, se a renda da pessoa, né, vamos dizer ali, se o regime era o progressivo, então, quanto maior a renda, maior o percentual. Então, se a renda da pessoa dizia que ela devia pagar uma alíquota de 27,5% e pagou 15%, ela vai ser compensada. Vai ter que pagar compensação. Agora, se ela pagou menos do que deveria, ou desculpa, pagou mais do que deveria, ela vai ter a restituição. Então, é cobrado na fonte 15%, ok? 15% cobrado na fonte. Se era mais, tu vai pagar o complemento. Se era mais que você deveria pagar. Se era menos, você vai ter a restituição quando for declarado o seu imposto de renda, ou melhor, nas restituições de imposto de renda, tá? Então, não é a letra A, que está dizendo que é definitiva, não é definitiva, tá? Então, é a letra B. Pode ocorrer complementação ou restituição da mesma na declaração anual do ajuste do imposto de renda, chegando em uma alíquota máxima de 27,5%. A letra B está dizendo que é 22,5%. Cara, cuidado para não confundir. 22,5% é a alíquota máxima da tabela regressiva do imposto de renda em fundos, investimento, em debêntures e CDB. Não mistura aquela tabela dos 22,5%, que começa em 22,5% e vai regredindo até 15%, com a tabela de previdência. Inclusive, se dá um branco na hora da sua prova lá, essa tabela de imposto vai ter lá no material de apoio, tá? Então, não cometa esse erro. E a letra D está dizendo que tem ali a tributação compensável no mês de maio e novembro, né? Seria uma questão de comicotas aqui, esses 2 meses, tá aqui só para te confundir, tá? Então, percentual máximo é 27,5%. Se você devia 27,5% ou 22% ou 25%, enfim, aqui você deveria, o percentual que você devia, você vai pagar o complemento. Se for menos, se pagou a mais, vai ter a restituição. Portanto, letra B de Brasil é a resposta correta para esta questão. Vamos mais uma questão? Questão de número 6.013. Diz o seguinte: seu cliente possui um plano de previdência do tipo PGBL progressivo e quer migrar para um VGBL com alíquota regressiva através de uma portabilidade. Nesse caso, olha só, ele tem um PGBL progressivo e quer migrar para um VGBL regressivo. Professor, então pode, porque tu falou que de progressivo para regressivo podia. Só que não pode, por quê? Porque é de PGBL para VGBL. Você só pode mudar se for o mesmo plano, certo? Então, a portabilidade não pode ser realizada. Então, não é a letra A, porque a letra A está dizendo que a portabilidade pode ser realizada, porém terá cobrança de imposto de renda. Não pode ser realizada. A letra B diz assim: a portabilidade pode ser realizada e não haverá cobrança do imposto de renda, pois não configura um resgate. Não pode ser realizada. A letra C diz assim: a portabilidade apenas poderia ser realizada se o plano atual fosse com regime de tributação regressivo. Não, de PGBL para VGBL não pode, independente do plano de tributação. Então, por isso que não é a letra C. Sobrou para nós a letra D, provavelmente ela é o nosso gabarito, porque ela diz que
a portabilidade não pode ser realizada e de fato não pode. Portanto, letra D de Deus ajude vocês na hora da prova. Só para quem acredita em Deus, tá? Para quem não acredita, ele não ajuda não, ok? Esses dias eu tava conversando com um aluno e o aluno falou assim para mim: professor, fui fazer a prova. Tava uma freira lá na sala para fazer a prova também. Não era prova de CPA, era outro segmento. E ela reprovou. Aí eu pensei, poxa, se Deus não ajudou, ela vai ajudar eu, né? Então gente, Deus não ajuda não, tá? Ele te dá a condição de você estudar, se preparar. Mas lá ele não vai soprar no teu ouvido as respostas, não. Vai por mim. Com relação à taxa de carregamento no plano de previdência. Letra A, pode ser cobrada no resgate ou na aplicação? Letra B, após um período de carência pode ser resgatada pelo investidor. Que bom seria, né? É uma taxa que não pode ser cobrada. E D, nunca pode ser reduzida a zero. Então assim, gente, a taxa de carregamento, ela pode ser cobrada tanto no resgate quanto na aplicação. Isso é uma definição ali no regulamento do plano, tá? Ela pode ser reduzida a zero. Dificilmente você vai ter uma taxa de carregamento zero, mas pode ser reduzida sim, tá? E jamais você vai conseguir resgatar esse valor de volta, ok? Então, essa questão aqui, resposta correta, letra A. Lembrando que você vai ter taxa de carregamento e taxa de administração. O carregamento paga todas as despesas do fundo, é para pagar, custear todas as despesas do fundo, e a administração apenas as despesas de administração do fundo, tá? Vamos mais uma questão? Questão 6015. Diz o seguinte: sobre a portabilidade. Pode ser negado pelo banco de origem, incide taxa de portabilidade, incide imposto de renda e não incide tributação. Olha só. Gente, o banco não pode negar. A portabilidade é um direito adquirido e o banco tem que fazer. Ele é obrigado a conceder a portabilidade. E ele não pode te cobrar taxa por isso, tá? E como não é um resgate, é apenas sua transferência, não incide imposto de renda. O imposto de renda você vai pagar apenas no resgate. Então, não incide tributação. Essa é a resposta correta, tá? Letra D é a resposta correta para a nossa questão. Vamos mais uma? Para a gente finalizar, um determinado investidor fez a declaração do imposto de renda pelo formulário completo. Já fez 12% da sua renda bruta em contribuições para um PGBL e deseja fazer uma contribuição adicional em previdência. Nesse caso, você deveria indicar: letra A, aplicar em um PGBL, pois nesse plano não existe teto de contribuição. Letra B, aplicar em um VGBL, pois o mesmo já contribuiu com o teto máximo de dedução para o PGBL. Letra C, aplicar em um outro produto diferente de previdência, pois o mesmo já contribuiu com o teto para esse tipo de aplicação. Letra D, aplicação em um PGBL, pois o teto para dedução do imposto de renda nesse tipo de contribuição é de 24%. Vamos lá. O teto para dedução do imposto de renda é 12%, tá? O teto de contribuição, o teto de aplicação, contribuição, não existe, tá? Então é 12%. Então, como ele já contribuiu num PGBL antes, então se ele aplicar num PGBL de novo, não vai deduzir no imposto de renda dele, porque o teto é 12%. E aqui está dizendo, ó, já fez 12% da sua renda bruta em contribuições para um PGBL. Então, se ele aplicar num PGBL de novo, cara, ele não vai conseguir deduzir mais, ok? Então, não indica-se um PGBL, já que ele não vai ter o poder da dedução do imposto, tá? A letra B está dizendo assim, ó, aplicação em um VGBL, pois o mesmo já contribuiu com o teto máximo. Isso é a melhor opção para ele, tá? Por que não é a letra C? Porque aplicação em outro plano diferente de previdência. Cara, ele pode fazer aplicações sem limites. O que ele não pode é dedução, tá? Aplicar é contribuir para o plano. Você pode, não tem teto. O que tem o teto é a dedução do imposto de renda, tá? Então não seria o motivo. Letra D, aplicação em PGBL, pois o teto é 24%. Não, o teto é 12%, como já contribuiu, então faz um VGBL. Portanto, resposta correta para a questão de número 6016, letra B de beijo. Falando em beijo, deixa um beijo para você aqui. Bons estudos, precisando de alguma coisa, estou à disposição. Desejo a você bom aproveitamento e que você se dê muito bem na hora da sua prova, ok? Forte abraço, até a próxima.